Bom, já desde cara, se você está aqui, provavelmente você já sabe o que é a perícia grafotécnica, certo? Na verdade, a grafotécnica, a perícia seria o procedimento, a análise, o exame, né? Você sabia que a perícia grafotécnica pode revelar muito mais do que você imagina? Você sabia que um simples traço pode resolver o caso inteiro? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre alguns mistérios aí dentro dessa ciência maravilhosa que é a perícia grafotécnica. E vou te mostrar como que a perícia grafotécnica pode dar sua ajudinha, tá? Em processos aí judiciais e extrajudiciais também. E é essa ciência maravilhosa que que faz de nós peritos a identificar se uma assinatura é ou não daquela pessoa. Cada pessoa tem o seu traço, a sua forma da escrita, ela é como uma digital, cada um tem o seu, tá? Até porque existem um processo até você colocar aí o seu escrito, sua assinatura dentro de um papel. No grafismo, né, na escrita em si, a assinatura ou o texto corrido mesmo, né, é uma identificação pessoal de cada indivíduo, tá? Ou seja, a falsificação ela existe, obviamente, mas ela 100% dos casos você consegue identificar, não tem como não identificar, mesmo que seja feito por uma máquina, né? Hoje existem máquinas que escrevem, fazem assinatura. Não sei como é que funciona exatamente, mas você programa lá e, enfim, a gente consegue detectar do mesmo jeito, né? Porque tem a inclinação da caneta, tem a pressão, tem a velocidade, tem o estado emocional. Então existem série de detalhes que vão influenciar de como a sua escrita sai e como você a evoluiu. No caso da assinatura, que você já utiliza ela há um bom tempo, né? Então já é um mecanismo mais natural seu, né? Como andar de bicicleta, você não pensa mais para fazer. E o falsificador, para copiar ou tentar copiar a sua assinatura, ele obrigatoriamente vai ter que pensar para poder deixar o mais parecido possível. E esse pensar deixa algumas migalhas onde a gente detecta. E você, caro colega? Você acha que a sua assinatura é fácil de ser falsificada? Coloca aí pra mim, quero saber. E outra pergunta, o que você acha que é mais difícil falsificar? Ou tentar, né? A assinatura que é desenhada ou aquela que é escrita? Conte aí pra mim, pergunte que aí eu conto depois. Exame grafotécnico. Obviamente nós precisamos do quê? Fazer a coleta das assinaturas, tá? Não é colheita, quem colhe milho. Você vai fazer a coleta, tá ok? E aí tem todo o procedimento que você tem, eu vou mostrar para vocês um papel organizadinho com vários procedimentos que a gente faz para a pessoa assinar e aí depois tá podendo fazer a comparação com o documento questionado, tá bom? E a gente tem a pressão, existem uma série, né? Por exemplo, a pressão que a pessoa vai exercer sobre o papel, tá? A gente identifica, coloca uma lanterna bem rente ao papel, vai gerar uma sombra e aí você coloca no microscópio para você está identificando a altura, o tamanho do relevo. E aí você vai identificar se a pressão é média, leve ou forte. Por exemplo, se tiver folhas embaixo, normalmente você vai assinar um contrato, tem, sei lá, 3 folhas mais ou menos, então a escrita fica mais macia e afunda o papel. A gente consegue medir por aí. Porém, se for um papel direto na mesa, no vidro, que não tem como afundar, a escrita provavelmente vai sair uma escrita bem mais fina, né? E aí no microscópio
sendo uma caneta esferográfica, que é o que mais é utilizado hoje, a gente consegue identificar até se foi feito em cima da mesa de vidro ou um caderno ou com folhas embaixo que deixa mais macio, porque a tendência da espessura do grama, que é a grossura ali da tinta, né, ela tende a ficar mais fina, né, e isso daí a gente consegue detectar a pressão, que pode ser média, leve ou forte, beleza? Uma outra forma que existe para detectar os sinais, né, da assinatura é o ritmo. O que é ritmo? É a cadência de como a escrita mais tortuosa. Se ela tiver um ritmo mais rápido, a tendência é ter menos pressão, o grafo, o grama mais fino e com menos defeitos. E aí você faz a comparação das assinaturas, das amostras, né, para ver o que bate e o que não bate. E se for falsa, nunca vai bater. E além disso, para complementar, o ritmo você também determina junto, são características mais subjetivas, a velocidade. Subjetiva por quê? Né? Você está deduzindo que foi feito desta forma, rápido, por exemplo, que tende a ter traços mais suaves, sem indícios de quebra de direção. Às vezes nos remates, ou até mesmo nos ataques, uma tendência mais suave, quando vai terminando, a linha vai sumindo, a gente fala que é infinito, sabe? Quando uma velocidade mais lenta, a assinatura ela para, sem essa continuidade, por isso a gente fala infinito, né? Esse exemplo que eu mencionei agora, e tem a tendência de deixar esquírola, né? Que são os pontinhos que às vezes ficam na escrita. E meu amigo, se você pega a assinatura com várias esquírolas, pode ter certeza que é falsa. Se, logicamente, a peça questionada não o tiver. Se ela não tiver, vai ser falsa, que é onde a pessoa parou para pensar e continuar a desenhar a sua assinatura e não, de fato, assinar. Bom, uma dica aí para vocês, tentam sempre fazer a mesma assinatura, né? Tem pessoas que assinam de um jeito, aí na outra assinatura assina de ou totalmente diferente, ou às vezes muda um pouquinho. Tenta fazer sempre no mesmo padrão, tá bom? Fica a dica aí para vocês. E lembre-se, a sua assinatura é única, assim como você, então trate-a bem. Valeu, galera, não esqueça de deixar o like aí, tá bom? E vamos pro próximo vídeo.